Polônia, um país que, há poucas décadas, era sinônimo de instabilidade, crise econômica e controle soviético. Um país que lutava para encontrar seu lugar em um novo mundo, após anos sob o jugo do comunismo. Hoje, é considerada uma das economias mais dinâmicas de toda a Europa, uma potência emergente no leste, que deixou para trás o passado sombrio e abraçou o futuro com força. Mas como essa transformação impressionante foi possível? Será que foi o poder do livre mercado funcionando em sua plenitude? Ou talvez um milagre político liderado por mentes brilhantes e visionárias? Ou será que havia algo mais? Algo que poucos veem, mas que foi essencial para essa virada? Essa é a verdadeira história de como a Polônia saiu do colapso econômico, da incerteza política e do trauma do comunismo, e se tornou um dos maiores exemplos de sucesso econômico da União Europeia. Um país que, com ajuda externa, decisões difíceis e muita resiliência, redesenhou seu destino. A Polônia dos anos 90. Para entender essa virada histórica, precisamos voltar aos anos de 1990. A Polônia acabava de se libertar do regime comunista, e o mundo estava mudando rapidamente. O Muro de Berlim havia caído. A União Soviética ruía diante dos olhos do mundo. E os poloneses, após décadas de repressão, finalmente podiam sonhar com um futuro diferente. Mas os sonhos logo colidiram com a realidade. O país estava mergulhado em uma crise profunda. A economia era caótica. A inflação ultrapassava os 500% ao ano. O dinheiro perdia valor dia após dia. O desemprego disparava e as antigas fábricas estatais fechavam as portas. Milhões de famílias enfrentavam a fome e a miséria. O governo adotou uma mudança radical. Abraçou o capitalismo de forma abrupta. Foi a chamada terapia de choque. Subsídios foram cortados, empresas estatais foram privatizadas e a população foi lançada, de repente, em um mercado competitivo, sem redes de proteção. Mas o capitalismo, ao contrário do que muitos esperavam, não ofereceu um alívio imediato. Pelo contrário, o caos inicial foi ainda maior. A Polônia estava vulnerável, isolada e desesperada por apoio externo. Entra a União Europeia. E esse apoio viria, mas com um preço. Em 1994, a Polônia fez um movimento ousado. Solicitou oficialmente sua entrada na União Europeia. Esse pedido deu início a uma longa jornada de negociações, reformas e sacrifícios. A União Europeia não estava apenas interessada em expandir seu território. Ela exigia mudanças reais, profundas e duradouras, estabilidade política, combate à corrupção, respeito ao Estado de Direito e uma reestruturação completa das instituições. Foi um processo difícil. Reformas duras foram impostas, empresas ineficientes foram fechadas, a administração pública foi reformulada e a sociedade polonesa teve que se adaptar rapidamente a um novo modelo de governança. Mas em 2004, depois de uma década de ajustes, a Polônia finalmente foi aceita como membro pleno da União Europeia. E naquele momento, tudo começou a mudar. Bilhões de euros começaram a entrar no país. Rodovias foram construídas do zero, hospitais foram reformados, escolas receberam novos equipamentos e cidades inteiras passaram por um processo de modernização sem precedentes. O fluxo de dinheiro. Entre 2004 e 2020, a Polônia foi um dos maiores beneficiários dos fundos da União Europeia. Ao todo, foram mais de 150 bilhões de euros em investimentos diretos, uma cifra monumental para um país que, poucos anos antes, enfrentava o colapso econômico. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. A Polônia não simplesmente gastou esse dinheiro, ela investiu com inteligência. Ao contrário de outros países que desperdiçaram recursos com corrupção ou má gestão, a Polônia seguiu um plano estratégico. Grande parte dos fundos foi direcionada para áreas críticas e estruturais: infraestrutura, educação, energia, tecnologia e inovação. Novas rodovias interligaram cidades e regiões antes isoladas. Ferrovias de alta velocidade encurtaram distâncias e impulsionaram o comércio interno. Portos foram modernizados. Aeroportos passaram a operar com padrões internacionais. Ao mesmo tempo, o país abraçou a digitalização. Serviços públicos se tornaram mais ágeis e transparentes. Plataformas digitais substituíram a burocracia ineficiente herdada do passado comunista. O resultado?
A produtividade do país explodiu. Empresas estrangeiras passaram a enxergar a Polônia como um destino seguro e atrativo para investimentos. Gigantes da indústria automotiva e do setor tecnológico começaram a abrir fábricas, centros de pesquisa e filiais no país. A Polônia deixou de ser apenas um consumidor de recursos da UE. Ela se tornou uma potência industrial do leste europeu, uma nova classe média. Mas o impacto mais profundo não foi apenas nas estradas ou nos gráficos econômicos, foi na vida das pessoas. Com o crescimento econômico acelerado, surgiu algo inédito para milhões de poloneses: a ascensão de uma nova classe média. Famílias que por décadas viveram à margem, enfrentando dificuldades básicas, passaram a ter acesso a empregos estáveis, melhores salários, crédito, moradia digna e educação de qualidade. Cidades como Varsóvia, Cracóvia e Wrocław floresceram. Bairros modernos começaram a surgir. Restaurantes, centros comerciais, startups e coworkings tomaram o espaço que antes era ocupado por prédios abandonados e fábricas obsoletas. A taxa de desemprego entre os jovens caiu drasticamente. O empreendedorismo se espalhou por todo o país. Surgiram novas empresas, lideradas por uma geração que cresceu com acesso à internet, intercâmbios e oportunidades. A mentalidade também mudou. A Polônia deixou de ser um país de sobreviventes para se tornar um país de construtores de futuro. E esse novo padrão de vida fortaleceu ainda mais a democracia e a estabilidade política, ao menos por um tempo. Nem tudo são flores, mas nem tudo nesse caminho foi fácil ou perfeito. Com o crescimento veloz vieram também novos desafios. A desigualdade entre áreas urbanas e rurais aumentou. Enquanto grandes cidades prosperavam, muitas regiões do interior se sentiam esquecidas, excluídas do progresso. Além disso, surgiram tensões políticas internas. Setores conservadores começaram a criticar o que chamavam de ingerência de Bruxelas. Debates sobre identidade nacional, soberania e valores europeus começaram a dividir o país. Nos últimos anos, a relação entre a Polônia e a União Europeia ficou abalada. Disputas sobre o sistema judiciário, liberdade de imprensa e direitos civis colocaram Varsóvia e Bruxelas em rota de colisão. Alguns começaram a perguntar: será que a Polônia está se tornando refém demais da União Europeia? Ou será que está apenas tentando encontrar seu próprio caminho, agora que está mais forte? O sucesso econômico trouxe estabilidade, mas também levantou dilemas sobre independência, valores e identidade nacional. O futuro da Polônia. Apesar das controvérsias, uma coisa é inegável: a trajetória da Polônia nas últimas 3 décadas é uma das histórias de transformação mais impressionantes da Europa moderna. De um país em ruínas, mergulhado no caos pós-comunista, para uma economia vibrante, inovadora e respeitada internacionalmente. Um membro influente da União Europeia, com voz ativa e ambições globais. A Polônia provou que é possível reconstruir um país, mesmo após décadas de repressão e crise, quando há vontade política, planejamento e apoio internacional. Mas o futuro ainda está em aberto. A grande pergunta agora é: será que a Polônia conseguirá manter esse ritmo de crescimento, sem abrir mão da sua soberania? Será que conseguirá continuar sendo uma ponte entre o leste e o oeste, entre tradição e modernidade? A resposta virá com o tempo. Mas uma coisa é certa: a Polônia de hoje não é mais a Polônia de ontem. E tudo indica que o melhor ainda está por vir.